estúdio está Natália Adler, especialista em gestão de conhecimento do Unicef. A nossa convidada trabalha na área de políticas sociais do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Ora, hoje, segunda-feira, dia 27, vai ser lançado em Maputo o relatório Pobreza Infantil e Disparidades em Moçambique 2010. É um trabalho, portanto, produzido pelo Unicef. Vamos, naturalmente, perguntar a Natália Adler o que diz este relatório. Bom, primeiro de tudo, é importante fazer a distinção entre a pobreza na infância e a pobreza que acontece na fase adulta das pessoas. E como é medida essa pobreza é uma pergunta importante. Nós todos sabemos que no ano passado o governo lançou a terceira avaliação nacional da pobreza em Moçambique e para aquele estudo se utilizou uma abordagem de medição da pobreza com base no consumo. Ou seja, fez uma cesta de produtos alimentares que eram necessários para satisfazer as necessidades calóricas de uma família. Colocou-se um custo nessa cesta e as pessoas que não podiam arcar com as despesas dessa cesta eram consideradas abaixo da linha da pobreza. Aquele estudo destacou que cerca de 55% da população moçambicana vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, vive com apenas 18,4 meticais ou $0,5 americano por dia. Só que como qualquer medição de pobreza, há muitas limitações e essa com base no consumo não é diferente. Então, o que esse estudo traz é uma análise mais multidimensional da pobreza. Ou seja, olha-se para a pobreza principalmente na infância, com base tentando ver as privações severas de acesso às necessidades humanas básicas. Que necessidades humanas são essas? São acesso a água, saneamento, educação, saúde, nutrição, abrigo e informação. De acordo com essa metodologia de medição de pobreza, ao contrário do que foi visto pelo Relatório Nacional de Pobreza, que foi publicado no ano passado, onde viu-se uma estagnação da pobreza, com essa metodologia nós percebemos que houve uma redução da pobreza na infância. Em 2003, verificou-se que cerca de 60% das crianças em Moçambique estavam sofrendo 2 ou mais privações. Esse número foi reduzido para cerca de 48% Uma redução substancial. Substancial, eu acho que é mérito e resultado dos esforços que foram vistos, nos investimentos, principalmente na área da educação, saúde e outras áreas sociais. Natália Adler, as crianças moçambicanas ainda continuam a ter os mais altos níveis de desnutrição crónica no mundo. Ora, o que é que justifica isso? E que impacto terá esse problema na população moçambicana a longo prazo? A desnutrição crônica, ao meu ver, é um dos indicadores mais graves que o país tem hoje em dia. Cerca de 44% das crianças moçambicanas sofrem de desnutrição crônica. É importante se perguntar o que é a desnutrição crônica. Ou mais importante, sob a perspectiva da pobreza, quais são as implicações dessa condição nas crianças. Em primeiro lugar, a desnutrição crônica acontece desde o período de gestação até os 2 primeiros anos de vida da criança. Pode ser ocasionado por uma alimentação inadequada, mas também por períodos longos de doença. E o que isso faz? Uma das implicações mais severas é que ela faz com que haja um retardamento mental nas crianças. Portanto, está o crescimento já por si comprometido. Comprometido. É como se tivesse tirado 10 pontos do QI de uma criança só porque ela sofreu de desnutrição crônica. Ou seja, se 44% da população hoje, das crianças hoje, sofrem de desnutrição crônica, esses vão ser os trabalhadores de amanhã. A produtividade vai estar diminuída e, naturalmente, todo o processo fica comprometido. O relatório diz também que as disparidades regionais continuam a prevalecer. As províncias do centro e do norte continuam, portanto, a apresentar níveis elevados de privação, menor índice de desenvolvimento humano e as menores dotações de orçamento, portanto, em relação às do sul. E neste relatório mencionam, em particular,
a província da Zambésia. Porquê? Bom, a província da Zambésia, em quase todos os indicadores sociais, aparece em último ou quase último. Isso é eu acho que há várias explicações para isso, umas de fundo de caráter históricos, mas também tem muito a ver com investimento ou não que acontece nessa área, as alocações orçamentais que vão ou não para essa área. É uma das províncias mais populosas do país e, naturalmente, requer um olhar um pouco mais aprofundado. Mas também é importante notar que as disparidades regionais acontecem no país inteiro. A Zambésia, ela naturalmente se salienta, mas como eu tinha falado antes, a desnutrição crônica, por exemplo, ela afeta, a nível nacional, afeta 44% das crianças em Moçambique, mas em Cabo Delgado chega a afetar 60% da população. A mortalidade infantil é outra preocupação e consta também, naturalmente, deste relatório. Sim, houve um progresso grande na redução das taxas de mortalidade infanto-juvenil, que são as taxas de mortes entre crianças de 0 a 5 anos. Moçambique tinha 153 mortes por cada 1.000 nascimentos vivos em 2003 e esse número passou para 141 mortes para cada 1.000 nascimentos vivos. Mas Moçambique ainda tem a 22ª taxa de mortalidade mais alta do mundo. Novamente, as disparidades regionais voltam a falar alto. Na província da Zambésia, essa taxa é a mais alta do país, de 205 mortes por cada 1.000 nascimentos vivos, comparados com Maputo cidade, que são 105 mortes por cada nascimento. É o dobro. Ora, o acesso à educação melhorou, mas em contrapartida a qualidade de educação deteriorou-se. As habilidades de leitura deixam muito a desejar e há problemas também na matemática. É pelo menos isso que diz o vosso relatório. Pode explicar melhor este cenário? Sim, uma das áreas sociais que se observou um progresso maior ou mais significativo foi realmente na área da educação. A taxa de frequência líquida primária aumentou de 60% em 2003 para cerca de 81% em 2008. Foi um período um pouco assim de 5 anos, mas que se observou um progresso muito grande. Mas naturalmente quando há esse aumento, principalmente no acesso, há por consequência também uma certa implicação negativa na qualidade do ensino. A taxa de conclusão no ensino primário ainda é muito, muito pequena, é apenas 15%. Relativamente, portanto, àquilo que são os padrões definidos nas Nações Unidas. Bom, em geral, no final das contas, eu acho que todo país quer que suas crianças possam passar pelo ciclo de educação, se tornar, porque vai precisar dessas qualidades, desse aprendizado, não somente para se tornar um adulto produtivo. O país inteiro precisa. Desse índice, portanto, de qualidade. O acesso à água potável e saneamento básico permanecem baixos. Muito baixas. O acesso à água potável em Moçambique, novamente, houve um progresso, subiu de 36% para 43% no período de 5 anos, e o acesso ao saneamento seguro cresceu de 12% para 19%, mas na zona rural esse acesso continua muitíssimo baixo em 6%. Há um capítulo dedicado somente à proteção da criança, e porque não basta só haver esse enfoque na educação, na saúde, é preciso que haja um ambiente saudável para a criança crescer. Em Moçambique houve um progresso muito grande no quadro legislativo, com várias leis sendo aprovadas, mas ao mesmo tempo a implementação ainda continua sendo um desafio muito grande e somente para tocar alguns exemplos, na área de exploração sexual e abuso, há indícios de que há casos que acontecem nessa área nas escolas. Um estudo do Ministério da Educação publicado, onde houve um inquérito de raparigas, 70% das raparigas reconhecem que há assédio sexual nas escolas. Para poderem passar de classe. Para poder passar de classes. Outro aspecto também que se relaciona também à área de proteção é algo que poderia ser muito simples de ser resolvido, é o registro de nascimento. Novamente houve um progresso entre 2003 e 2008, mas foi um progresso onde a taxa de cobertura de registro de nascimento era apenas 8% em 2003, passando para 31% em 2008.
com disparidades regionais também. Face a estas realidades, a estes problemas, a estas preocupações, pergunta Natália Adler, há soluções apontadas neste relatório? Bom, as soluções que nós indicamos não seriam bem soluções, seriam conclusões de fatos a ser considerados. Primeiro de tudo, o que o estudo tenta buscar é fazer esse retrato da realidade do país para tentar influenciar como programas e políticas públicas podem ser assentados em evidências e principalmente em prioridade. Nós todos sabemos que os recursos públicos são limitados. Então, como fazer uma alocação que seja, ao mesmo tempo, equitativa e eficiente? Tendo como base essa realidade, esses dados estatísticos para ver aonde há necessidade maior, é um passo muito importante para se seguir à frente. Estamos a falar de um estudo vasto, com cerca de 250 páginas. Vamos então para a elaboração deste estudo. A metodologia foi usada para a pesquisa até chegarmos a este relatório? Bom, como eu falei, a análise da pobreza complementa a análise que o governo utilizou no ano passado para analisar a pobreza com base no consumo e com base nos dados do IOF. Faz a abordagem das privações, que é uma metodologia da Universidade de Bristol, na Inglaterra, que olha para o acesso das crianças a esses 7 serviços sociais básicos. De uma maneira geral, também se utiliza vários dados estatísticos, sempre que possível fazendo a comparação entre os dados de 2003, que era do DHS, e os dados de 2008 e até mesmo o censo de 2008. As fontes para 2006 foram o DHS, que é o Inquérito Demográfico de Saúde. De 2008 se utilizou o MIX, que é o Inquérito de Indicadores Múltiplos, também para 2008, censos, o IOF, vários estudos nacionais, diversas fontes. Ora, um estudo focalizando a criança, também foi utilizada a metodologia da fotovoz para compreender melhor como é que foi isto. Sim, essa foi nós sempre fazemos fotos de criança. Esse é o segundo estudo, para falar a verdade, que foi feito no âmbito das Nações Unidas aqui em Moçambique. E tentou fazer uma análise diferente, dando enfoque na participação da criança. Olhando para o semblante da criança, conhecemos a sua ideia, conhecemos o seu interior? Bom, na verdade, as crianças mesmo tiraram as fotos da sua realidade, como elas viam a pobreza na infância. E tem um texto que acompanha essas fotos que foram tiradas mesmo pelas crianças, que explica o olhar delas para a pobreza e como elas veem a sua realidade e as esperanças e expectativas que elas têm para o futuro. Ora, neste relatório também fala do papel da comunicação social. Sim, há um capítulo sobre isso e é realmente importantíssimo. Se nós quisermos mudar práticas, se nós quisermos realizar os direitos, esse é um aspecto fundamental, principalmente o que nós chamamos de comunicação para o desenvolvimento. E eu acho que também houve muito progresso nessa área, progresso no sentido de conhecimento sobre transmissão do HIV/SIDA, sobre práticas de violência doméstica também, em todas as áreas. Proteção da criança no seu todo. Sim. Ora, este relatório do Unicef vai ser publicado esta segunda-feira em Moçambique. E a seguir, o que é que teremos? Bom, na verdade agora nós tentamos colocar isso também em prática dentro do Unicef em termos de ações programáticas. Nós temos agora a realidade do país, nós sabemos as áreas onde há necessidade maior, então o que nós podemos fazer como Unicef, como Nações Unidas e até que ponto nós podemos tentar influenciar os parceiros em agir da mesma forma.